Bom dia, bom dia. Hoje vou fazer um breve abertura, na verdade aqui, para falar do semanal de alguns índices. Deixa eu só ajustar aqui para ficar melhorzinho de ver, tá? Beleza, vou começar aqui pelo SP500. Tivemos uma defesa aqui na região de topo, uma região interessante que a gente pode ver aqui, ó. Defendemos nessa região. Se a gente traçar um Fibo aqui, temos também uma confluência de Fibonacci, exatamente 38% de Fibo. Afastando um pouco mais o gráfico, vamos ver sobre linhas de tendência se tem alguma coisa. A linha de tendência foi quebrada. Se a gente botar por esse ponto, foi quebrada. Se a gente atualizar para este fundo aqui daí, a gente teve uma quebra de estrutura, porém o mercado já voltou para a região acima, tá? Indo para o gráfico diário, o mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes. Aqui, ó, tivemos uma mudança na tendência. Vamos ver se agora vai romper. Como está rompendo essa zona de topo, pode ser que dê uma puxada de alta, ó. Quando eu falo de progressão de topos e fundos, é isso aqui, ó. Topos e fundos mais baixos. O mercado perdeu essa estrutura aqui, ó. Retornou, fez um pullback, região de fundo aqui, e aí tivemos uma queda. Olha que bonito esse candle aqui de venda que teve. Esse tipo de candle aqui, a gente não pode perder a oportunidade. Perder a mínima, stop acima dele e deixa sangrar. Fibonacci, vamos ver se tem alguma coisa de Fibonacci aqui. Ó, 223, 200% de Fibo aqui, bem na região de preço. Vou tirar os números quebrados aqui, que não nos interessa no momento. Beleza? Então, é isso aí. Aqui agora, o mercado está rompendo levemente essa região aqui, ó. Tivemos rompimento. O que eu esperaria? Esperaria um retorno à média aqui. Como ele rompeu aqui, ele pode retornar aqui para dar um segmento na alta. Ou melhor ainda, ele dá mais uma esticada hoje, e aí sim os próximos dias ter uma correção para depois esticar a alta. Claro que se o mercado pegar e der uma paulada para baixo aqui, uma pancada para baixo, perdendo esse fundo, aí as coisas podem ficar feias, bem feias, tá? Esse aí foi, vamos ver agora os outros. O Zatec, o índice da tecnologia. Afastamos o gráfico. Vamos ver linhas de suporte e resistência. Temos uma linha de resistência, o mercado segurou 2 semanas atrás. O que mais que a gente tem aqui? A gente pode traçar um Fibo dessa última pernada ou da pernada total. Aqui, ó, 38 de Fibonacci juntamente com a zona de topo. Se a gente pegar todo o movimento, vamos ver se tem alguma coisa aqui também. Eu não cheguei a analisar esse mercado antes de falar com vocês. Ó, temos uma outra confluência, a região de 61 com da pernada total, junto com a média, junto com uma zona de topo e junto com 38 de Fibo da última pernada, tá? Pelo gráfico diário, a gente perdeu as médias de 200, que são importantes. E aí a gente fez um pullback nelas para cair, ó. Aqui foi o pullback nas médias. Aqui, ó. E olha que interessante, juntamente com o pullback, não foi no tick, às vezes não chega a tocar, mas a gente tem uma certa confluência aqui, ó. Seria uma troca de polaridade, faltou um pouquinho, mas dá para considerar sim uma troca de polaridade para dar segmento na alta. Sobre essa puxada de baixa, quem pegou, tinha duas possibilidades. Tu podia traçar Fibonacci deste movimento, foi em 200% de Fibo, ou considerando um topo duplo, aí tu entraria aqui, alvo aqui, ó, 200%. Eu teria o 261 também, que eu utilizo bastante quando o mercado está, vamos dizer assim, um pouco mais esticado, que também é interessante observar. Ó, seria aqui o movimento junto com a zona de fundo, aonde o mercado bateu na 200. Mesma coisa, rompeu o topo aqui agora. Espero que um movimento de alta hoje, depois de um retorno à média para estourar para cima, ou a gente
o cenário mais, vamos dizer assim, mais perigoso, que seria hoje ou amanhã o mercado dar uma pancada para baixo e levar tudo embora, né? Uma pancada para baixo e perder essa zona de fundo aqui, tá? Usa índice semanal, primeiramente o semanal. Reparem que aqui, ó, teve um topo duplo. Na perda na mínima deste fundo aqui, ó, foi que acionou o topo duplo. Traçando o Fibo, 261 do Fibo. Executamos o alvo. O alvo primário é 161, depois 200%, e quem quiser esticar um pouco mais é 261. O interessante é sempre observar as confluências, ó. Aqui o 261 conflui exatamente com uma zona de topo. Se a gente pegar Fibo de alta, provavelmente vai ter algum Fibonacci do movimento de alta aqui também, ó. 38 de Fibonacci. Então tivemos três confluências aqui, 38 mais alvo de 261 e mais zona de topo, sendo que no semanal temos a média de 200 também. Então são 4 pontos de trava, tanto é que o mercado bateu aqui e já deu uma puxada para cima. O candle semanal daquele dia foi 10%. Partindo por diário, aqui ainda não tivemos um rompimento desta zona de topo aqui. Então esperamos que hoje possa romper. Ele está exatamente na média de 20, fechamos um doji na sexta-feira. Então vamos aguardar o que pode acontecer aqui. JP225, olha esse teste que fez na média de 200 do semanal aqui, ó. Sendo que é uma zona de fundo aqui, ó. E 2 semanas atrás também testou novamente. Defendeu nessa região. Fibonacci, pegamos essa pernada, puxamos, retração de 38, zona de briga, zona de trava e zona, vamos dizer assim, de defesa, uma defesa muito forte nessa região aqui, ó. Tá? Sendo que também é, como eu falei, topo anterior, zona de suporte. Então, temos várias confluências também aqui. Esse movimento aqui, por causa do pavio, ficou mais complicado de traçar um Fibonacci. Daria para traçar, em vez de pegar toda essa pernada a gente vai utilizar caso o mercado perca este fundo aqui, ó. O mercado vem, se o mercado bater nas médias aqui e romper para baixo aqui, aí a gente vai utilizar este Fibo aqui. Senão a gente coloca ele nesse fundo aqui, ó, ou para trás aqui, considerando o espelhamento deste movimento, ó. Tanto é que foi em 200%. É mais complicado de operar dessa forma, mas dá para operar também. Fibo é Fibo. Tu vai utilizando ele, traçando, vendo confluências, ó. Se a gente utilizar esse tipo de espelhamento, bateu nos 200% de Fibonacci, executou o alvo e encerrou o assunto. Então é mais uma confluência nesta região. Indo para o mercado diário, rompemos a média de 20, rompemos a média de 9, só que a gente está numa região que é uma região de troca de polaridade. Então a ideia é que rompa aqui, rompa esse movimento e siga o movimento de alta. Aqui, ó, faça um retorno à média, que é o que a gente espera, e movimento de alta. Só que o mercado pode também entregar assim, ó, bater uma troca de polaridade, deixar um candle gatilho de venda e simplesmente ir buscar fundo, né? Tá? O que mais aqui agora? Vamos para o outro, HK. Deixa eu só botar no semanal. HK semanal. Reparem como o HK vem no movimento de topos e fundos ascendentes. Aqui temos agora na média de 9 do semanal. A gente espera que rompa a zona de topo, que aí deu uma esticada de alta. Fibonacci no semanal 38, não chegou a 161 e veio de novo na região de 100% aqui. Então a gente está numa região de médias, tá? Entre a média de 9 e de 20 no semanal. Pelo gráfico diário, já rompeu a média de 20 e a de 9. Se fechar um candlezinho bacana aqui, um candlezinho de força aqui, é interessante, pode ser interessante uma compra. Tanto é que a gente está numa região disso aqui, ó. Aqui é uma região de suporte, uma região interessante. Deixa eu ver se desse último movimento, deixa eu ver se tem alguma coisa de Fibonacci.
Ó, retrair aqui, essa região é 38 de Fibo. Essa região é uma região de possível trava, junto com a média de 200 aqui na região de 50. Tá? O que mais que a gente tem agora? Ouro. Ouro fechou um doji a semana passada. Ouro não tem muito o que eu fazer, porque, cara, tá esticado pra caramba, não tem como operar contra. Caçar trade num mercado forte que nem tá o ouro, não tem essa possibilidade. Gráfico diário, ele tá na média de 9. Ele retorna um pouco e segue embora. Não tem muito o que fazer no ouro, né? O ouro é proteção. O que mais? Brent. Brent semanal. Médias de 200 flat. Gráfico diário. Estamos em topos e fundos descendentes. Aqui teve o mesmo nível. Lateralizou. E aí aqui ficou topos e fundos mais baixos. Perdemos essa zona de suporte. Tentamos fazer um teste na 200 aqui, não chegou a tocar, e aí uma pancada para baixo. Agora estamos de novo numa zona de troca de polaridade, que seria uma zona de resistência agora. Então o mercado tem que romper aqui essa região, senão simplesmente vai jogar para baixo e dar seguimento na queda. Bitcoin semanal. Estamos em tendência de alta clara. O mercado fica um pouco mais lateral, mas não deixa de ser uma tendência claríssima de alta. Fibonacci a gente tem isso, não chegou nem em 50%. Se a gente botar no topinho, no fundinho anterior, tocou em 50% aqui. Mas é um movimento claro de alta e não tem muito o que comentar aqui, né? Ele teve essa puxada de alta forte, depois ele ensaiou topos e fundos mais baixos, bateu nessa região, defendeu, lateralizou, aí sim rompeu essa região e entrou em tendência de baixa aqui, ó. Previamente, não vou dizer que é uma tendência de baixa estendida, mas entrou em tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos. E aí até que chegou nessa região aqui e o mercado lateralizou de novo e estourou para cima, tá? Temos em 95 mil pontos. Nada para fazer hoje pelo gráfico diário. Esperamos o que? Um retorninho nas médias. Seria interessante vir nessa região aqui de topo, confluiria com pullback em zona de topo, mais ancoragem em médias com um gatilho específico de compra, que é o que eu sempre falo. E aí buscaríamos região de topo, tá? Ibov semanal. No Ibov semanal a gente pode reparar que a gente está numa região de lateralidade. Ó. Pode traçar aqui, pode colocar aqui. O mercado tá, apesar de ter as puxadas de alta, não deixa de ser um mercado mais lateral. Indo para o diário. A gente teve um pivô de alta. Traçamos Fibo aqui. Retraímos em 38. Aqui jogou na região de 141, se eu não me engano. Faltou um pouquinho para 141. Voltou novamente de 50%. Agora chegamos de fato no 141 de Fibonacci. Médias de 200 estão flat. Temos uma confluência em 161 com zona de topo, que é 136 mil. Isso tá interessante, tá? Como o mercado está esticado longe das médias, não tem muita coisa para fazer. Então, pelo gráfico diário, no caso. Eu falo muito sobre diário, mas o operacional que eu utilizo é 15 e 5 minutos. Aqui a gente tem Win. Deixa eu tirar esses estudos aqui. Zerar eles. Mesma coisa o índice, ó. Semanal mais lateral. E no diário é a mesma coisa do Ibov, praticamente. É o mesmo índice. Ó, retraiu em 38. Aqui é uma região de 111, 123. Aí voltou novamente aqui em 38 para depois jogar em 141. Tá? E o último é o dolinha. Vou botar no dólar semanal. O dólar semanal estava em tendência de alta, clara. E aí tivemos uma
certa volatilidade nas últimas semanas. Aqui era topo e fundo, rompeu essa zona de topo aqui, ó, e começou a fazer topos e fundos mais baixos. Aqui até tivemos ensaiando uma possível reversão, mas segurou na média de 20 aqui e estourou para cima. E aí agora o mercado está fazendo este movimento aqui, ó. Tá meio complicado de operar essa região porque não está bem definido ainda. Isso aqui era para fechar lá na máxima e dar segmento na alta, mas aí fechou para um doji e perdemos a média. Estamos perdendo a zona de fundo aqui, ó. Fechou na mínima, estamos perdendo essa zona de fundo. Se a gente colocar no preço, está sendo perdida, tá? Pelo gráfico diário, teve muita volatilidade nas últimas semanas. Tanto é que este candle aqui foi um exagero. Esse candle aqui, 270 pontos em um dia no índice. É muita coisa. Estamos na média de 200 de novo. Probabilidades, rompimento de fundo, pullback nessa região e dar segmento na baixa. Para continuar a alta, teria que ter um movimento muito forte de alta aqui e romper essa zona de fundo para buscar este topo aqui, ó. Tá? Essas são as minhas expectativas. Lembrando que eu sempre opero a favor das médias, então se está longe das médias no diário, fica mais complicado de operar. Se está mais próximo, fica interessante. Se está entre as médias, fica difícil, mas a gente devagarinho a gente opera e tenta sair positivo todo dia. Falo muito sobre operacional, não interessa muito o operacional, o importante é a gente sair positivo. Diferente se opera renko, se opera tendência, se opera lateralidades ou se opera fluxo, tá? Então o dólar está numa região de fundo aqui. Cuidar para não perder essa região. Perdendo aqui, a gente vai buscando os próximos níveis aqui, ó, de suporte. Temos este aqui. E a gente também pode traçar um fibo de baixa de toda essa pernada. Está aí em 38. Aqui confluímos 141 de fibo com zona de suporte. Acho que no dia de hoje era isso. Espero ter ajudado todo mundo aí a ter uma ideia do movimento macro no mercado. Grande abraço, valeu!